Fala rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Ora aqui, que saudade de vocês. Menos de um mês pra DLC e a gente tá como? Ansiedade a mil, rapaziada. Por isso, em ritmo de preparação, eu trago um videozinho rapidinho pra gente bater um papo sobre alguma das melhores builds para jogarmos a DLC, tá? Vários estilos e gameplays diferentes pra atender toda a galera. Fechou então? Bora lá! Rapaziada, a ideia inicial era trazer um top 5 ou top 10, mas depois de pensar muito, mas muito mesmo, resolvi não fazer isso e explico por quê. Na minha concepção, hoje em dia qualquer build bem montada consegue fazer um estrago e zerar o game com muita tranquilidade. Todo atributo, independente de qual seja, tem diversas armas muito fortes, umas melhores que as outras, mas todas com muito potencial para jogar DLC. Claro que daria para trazer as builds que julgo mais quebradas, mas aí iria contra a ideia que eu sempre prego aqui no canal. O importante é a diversão. Por isso, vamos papear sobre os prós e contras de cada build, e a decisão fica a critério de cada um, beleza? Então vamos lá. Começando a lista, vamos bater um papo sobre as builds de força, vulgo porradaria sincera. Mais especificamente, vamos falar do esmagador de gigantes, o martelo que tem o maior scale em força do jogo. Rapaziada, as builds de força atualmente no Elden Ring, em sua grande maioria, são voltadas para personagens tanques, que visam ficar batendo e apanhando de frente. São quase um berserker que não arreda o pé enquanto não botar o boss para ajoelhar. A build esmagador de gigantes não é exceção. Esse martelo com a cinza de guerra certa consegue destruir todo e qualquer boss do jogo. E isso se dá porque esse bendito martelo gigante tem um dos maiores danos físicos de todo o game e escala muito bem com outras afinidades. Só pra vocês terem uma ideia, dá pra usar esse martelo com afinidade pesada, full força. Dá pra usar ele com afinidade oculta, com arcano elevado. E ultimamente, a rapaziada do Discord descobriu que, se a gente equipar o esmagador de gigantes com força e fé elevados e colocar a afinidade da arte da chama, essa belezinha consegue ficar com o maior poder de ataque bruto de todo o Elden Ring. Rapaz, a arma é violenta demais. E se engana quem pensa que só existe o esmagador gigante nas builds de força. Existem várias armas, uma mais massa que a outra. A própria espada do Guts é uma arma que é muito bonita e consegue brilhar em qualquer NG. A espada de Ordovis tem uma cinza de guerra muito forte que escala com o ataque total do personagem. E não deixamos de citar as esferas de ferro, uma arma tão bugada que 2 tapas quebra a postura dos bosses. Vou lançar um vídeo em breve com essa arma, muito maneira de usar. São várias opções e a DLC vai aumentar ainda mais essa lista. Vamos lá, nos prós, são builds muito simples de jogar e de montar. Geralmente, elas requerem poucos pontos para alcançar um dano bem alto. Pelo fato de força diminuir o dano físico recebido, essas builds tendem a ser mais tanques, e as armas que escalam geralmente são mais pesadas, por isso quebram a postura com muita facilidade. E para fechar, independente da escolha, as builds de força têm um dano constante e não decepcionam NG+. Nos contras, raramente vocês vão ver builds de força usando skill à distância, até tem uma spell ou outra ou alguma arma específica, mas no geral são builds totalmente voltadas para o melee. As armas voltadas para esse atributo possuem cinzas de guerra de dano constante, e ou seja, em outras palavras, por natureza, a grande maioria das armas de força não tem um burst damage muito alto, elas não conseguem explodir os bosses em segundos, apesar disso, possuem um dano muito alto por hit. No geral, eu indico essas builds para quem gosta de uma pancadaria sincera e raiz, sem frescura e sem precisar pensar muito. Continuando, temos as builds baseadas em fé, mais especificamente o Deus do Trovão, uma build muito bolada e incrivelmente satisfatória de jogar. Confesso que essa é uma das minhas builds preferidas do game. Essa build, rapaziada, foi uma das primeiras builds que eu joguei no Elden Ring, e desde a primeira jogatina eu fiquei totalmente encantado. A jogabilidade com ela é muito satisfatória, os encantamentos são muito fortes e ela se sai muito bem tanto de início quanto NG+. Atualmente, ela possui encantamentos quebradíssimos para usar de forma melee, em área e ou à distância. Além do mais, podemos dizer que o golpe de relâmpago do dragão ancião é a skill baseada em fé mais forte do jogo. Ela invoca diversos raios que fazem um estrago gigante em área. Essa habilidade, ela entra na categoria das spells com potencial de dar hit kill em muitos bosses do game. Sem dúvidas, é uma build muito roubada que consegue proporcionar diversas horas de diversão. O som do raio estourando toda vez é muito da hora. Na época que eu postei esse vídeo dessa build específica, um cara comentou uma parada muito legal que ficou marcada em mim. Ele disse: "Hor, peguei essa build como base e agora montei a minha própria história. Nela, eu sou o Zeus que perdeu o Raio Mestre e estou em busca de recuperar minhas habilidades, que estão fragmentadas pelo mundo. Para isso, tenho que enfrentar todos os bosses e cada um que eu mato eu recupero um pouco de poder, etc, por aí vai."
Velho, eu achei isso muito da hora, tu é doido, cara. É essa pegada que eu curto, fazer com que todos criem as próprias versões e aproveitem ao máximo o game. Agora, antes da gente falar dos prós e contras, vale a pena jogar na mesa também a build do Deus do Fogo, outra build baseada em fé com potencial ilimitado. Rapaziada, a build conta com vários encantamentos muito quebrados que batem à distância, em área e melee também, do mesmo jeito que a Deus do Trovão. Porém, a principal diferença entre as duas builds é que, enquanto a Deus do Trovão tem mais potencial de hit kill, a Deus do Fogo tem mais encantamentos fortes à distância e consegue causar um stagger maior também. Além do mais, a build do Deus do Fogo tem muito mais opções de armas que podem ser usadas. Dá pra encaixar a Lâmina de Magma, a Lâmina Blasfema e por aí vai. Basicamente, dá pra pegar qualquer arma do jogo, colocar a afinidade da Arte da Chama pra fazer ela escalar com fé e ganhar dano de fogo, e partir pro abraço, coisa que não dá pra fazer com a Deus do Trovão, porque a afinidade de raio faz a arma escalar com destreza, e isso atrapalha um pouquinho no começo do jogo. Dito isso, vamos aos prós. São builds extremamente divertidas e completas, que conseguem bater a distância ou melee sem nenhuma dificuldade. Ambas as builds têm um dano constante e um burst damage absurdo, com pelo menos um encantamento com potencial de hit kill. Late game e NG+, o dano delas só tende a aumentar, pois conseguimos elevar destreza e castar ainda mais rápido os encantamentos, o que aumenta bastante o DPS. E o mais legal é que ambas escalam com fé, então você pode ficar alternando entre trovão e fogo sempre que quiser. Já nos contras, especificamente a Deus do Trovão sofre um pouco com relação às armas no começo, você usará quase que exclusivamente só os encantamentos. Ambas as builds têm uma curva de aprendizagem alta, já que precisamos ficar parados para castar a grande maioria dos encantamentos. As duas no geral, para mostrar todo o potencial, são dependentes de summons, e isso para alguns pode ser algo ruim. Normalmente, recomendo as builds Deus do Trovão ou Deus do Fogo para quem gosta de jogar despreocupado, no modo chill bem relax, para quem curte skills lindas explodindo na tela e para quem gosta de explorar o game ignorando quase que completamente a dificuldade dos bosses. As duas builds são muito da hora de jogar. Na sequência, temos as builds voltadas para a inteligência, e aqui eu deixo a sugestão do Mago de Azur, do Príncipe da Morte e do Deus da Gravidade, apenas alguns exemplos das builds mais fortes do game. Rapaziada, gostar de jogar de mago é totalmente subjetivo, alguns amam e outros odeiam, eu consigo entender os dois lados da moeda, mas esse preconceito contra as builds de mago surgiu justamente porque elas são totalmente quebradas. Eu falo com propriedade quando digo que as builds baseadas em inteligência são de longe as builds mais roubadas e completas do Elden Ring, e isso se dá porque existem muitos, mas muitos feitiços totalmente fora da curva, vide o Cometa de Azur, o Meteoro de Astel, os feitiços de invisibilidade, os feitiços tradicionais como Cometa, Canhão de Raima e por aí vai, a lista é gigante. E isso, rapaziada, sem contar as armas, tá? Que são totalmente ridículas. Serião, o Atiçador da Morte, a Asa de Astel e a Espada Grande da Luz Sombria são só mais alguns exemplos de como as armas mágicas conseguem ridicularizar todos os bosses do game. E se engana quem pensa que maguinho é só tacar skill à distância. Dá pra fazer vários cavaleiros sinistros usando as armas mágicas. A exemplo, o Cavaleiro da Noite e o Cavaleiro Cariano, duas builds extremamente tanques, com muito dano e bem completas. O mais massa que eu acho das builds baseadas em inteligência é o fato de que podemos usar literalmente uma cacetada de feitiços sem nem precisar mudar nada da build. Bota o Cajado de Lusat na mão principal, o Escudo da Água Viva na mão esquerda e pronto, podemos jogar com qualquer feitiço e quando enjoar, basta equipar uma arma melee e partir pra pancadaria. Vamos lá, prós. São builds muito completas e divertidas, com feitiços totalmente quebrados tanto melee quanto à distância. O dano constante e o burst damage delas é algo surreal de forte, dá pra escolher se quer brincar com os bosses ou simplesmente obliterá-los da face das terras intermédias. São builds muito simples de montar e fáceis de jogar, qualquer iniciante consegue zerar o game com extrema facilidade. Já nos contras, sinceramente rapaziada, as builds baseadas em inteligência têm pouquíssimos pontos negativos, a grande maioria é bem subjetivo. Ao meu ver, o único relevante é que alguns feitiços como Cometa de Azur requerem o uso de summon para conseguir acertar em cheio, e isso pode ser algo desagradável para algumas pessoas. De modo geral, eu recomendo as builds de mago para quem curte jogar no modo easy ou enjoa rápido do game. Como podemos usar milhares de feitiços e armas roubadas, as builds baseadas em inteligência conseguem ser muito flexíveis e dá para se reinventar o tempo todo. E por último, mas não menos importante, temos as builds baseadas em efeito de status e ou hits sucessivos. E aqui vocês já sabem qual a build que eu vou recomendar.
Com uma gameplay muito da hora e com o maior DPS do jogo, o Deus do Sangramento se sobressai quando falamos em derreter os bosses do game. Rapaziada, não é de hoje que Sangramento é considerado o efeito de status mais roubado do Elden Ring, e com razão. Causar mais de 10% do HP máximo do boss a cada pulo é algo ridículo de forte. Desde os primórdios, armas como Rio de Sangue e Lança de Mogwai têm um espaço reservado no coração dos jogadores fervorosos. A gameplay com elas é muito divertida e o dano então nunca deixa a desejar. O negócio estava tão quebrado antigamente que os desenvolvedores nerfaram diversas vezes e ainda assim as armas nunca caíram em desuso. Porém, aqui eu gostaria de expor o meu ponto de vista porque eu acho essas builds totalmente quebradas e não envolve diretamente o sangramento ou o efeito de status em si, o sangramento em si. O que torna essas builds quebradas, rapaziada, é todo o conjunto da obra. E o que isso quer dizer, Hor? Vamos lá. É bem simples. Os talismãs e os itens usados nessas builds são muito fora da curva. Próstata Melicente, Espada Alada Apodrecida, Exultação do Lorde do Sangue e o Talismã da Garra são talismãs que aumentam muito, mas muito o dano final. Só pra vocês terem uma ideia, rapaziada, vamos exemplificar o quão ridícula a conta é. A gente sabe que o bônus de dano dos itens agem de forma multiplicativa e não somatória. E isso é muito importante, guarda essa informação. Então pega aí, vamos pegar por exemplo, 1000 de dano. Agora multiplica esse 1000 vezes 20% de bônus do Lorde do Sangue, vezes 11% da Próstata Melicente, vezes 13% da Espada Alada, vezes 15% do Talismã da Garra, vezes 10% da Máscara Branca, vezes 10% do Manto de Ave de Rapina e por fim vezes 20% da Lágrima da Rachada Espinhosa. Isso nos deixa mais ou menos com 2.500 de dano final. Ou seja, a gente tem um aumento de dano de aproximadamente 250%. E isso, cara, é coisa pra cacete. Muito fora da curva. E se você acha que eu tô de sacanagem, é só pegar os clipes do Radagon e da Fera Pristina. Ambos são imunes a sangramento, mas olha o dano que as espadas curvas e os hits sucessivos conseguem causar em ambos. É de longe o maior DPS que uma build melee consegue alcançar. Totalmente assustador, velho. Por isso, eu vos digo, rapaziada, o que torna as builds de sangramento roubadas nem é tanto o sangramento em si, mas sim todo o conjunto da obra. O sangramento é um bônus do que já é totalmente quebrado. Se fosse por mim, eu diria que as builds de sangramento não são as mais fortes, e sim, as builds de ataques sucessivos são com folga as builds mais OP do game atualmente, independente se for na versão com veneno, sangramento, se for full arcano, de força ou destreza. Enquanto esses talismãs existirem, builds de hit sucessivos sempre estarão no topo do Elden Ring. Depois de toda essa contextualização, vamos aos prós. São builds fáceis de montar e de jogar, é só ficar pulando e bagaçando os bosses. Elas no geral têm o maior DPS do game, e pra quem não sabe o que é DPS, é basicamente dano por segundo. Se a gente somar o dano físico que as espadas causam com o sangramento, a build consegue bater mais que o Cometa de Azur. Insano, filho! No geral, são builds flexíveis em relação aos atributos, dá pra montar na versão de força com as espadas do Homem-Fera, dá pra montar na versão de destreza com as espadas do bandido, ou na versão de arcano com as espadas do ladrão de túmulo, e por aí vai. E mesmo contra bosses imunes a sangramento, o dano continua absurdo. A gente pode mudar a afinidade, colocar afinidade de qualidade com a cinza de guerra da lâmina de pedra, e a build consegue bagaçar todo e qualquer boss do game. Já nos contras, dependendo da versão, a build para mostrar todo o potencial requer bastante atributo, ou seja, vocês só conseguem alcançar o poder máximo dela acima do level 150, mas isso aqui varia da versão que vocês escolherem, se é para força, destreza ou arcano. E eu diria que dentre todas as builds citadas que eu falei anteriormente, a de sangramento é a mais monótona que talvez enjoe com facilidade, a não ser que a gente coloque encantamentos como dos dragões ou de sangue, mesclando a build do Lorde Dragão com a Deus Sangramento, mas aí é papo para outro vídeo. No geral, recomendo essas builds para quem curte uma gameplay desafiadora, mas que gosta de ser recompensado quando consegue acertar os ataques em cheio. Recomendo também para quem gosta de ver o sangue jorrando e o dano passando dos 4 dígitos com facilidade. E pra quem tá se perguntando com qual build eu irei jogar a DLC, confesso que ainda estou na dúvida. Meu coração diz pra ir de sangramento, mas a minha mente diz pra montar um mago bolado. Eu acredito que vou acabar indo com a Deus Sangramento porque eu quero gravar aqui pro canal. Mas igual falei pra vocês, escolham a build que vocês mais curtem a gameplay. No fim, qualquer build bem montada consegue zerar o game com muita facilidade, rapaziada. O importante é a diversão acima de tudo. Eu acredito que esse mês de
de junho promete e será incrível, e apesar de eu ter pouco tempo, farei o meu máximo para começar as lives e jogar com vocês toda a DLC. Abração forte do Hor, fiquem bem, a DLC tá quase, rapaziada, meu Deus do céu. E até o próximo vídeo, tamo junto demais.